Toda noite a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa sala de estar, ao nosso programa. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Todo sábado à noite nós estamos juntos aqui para temas relevantes, com convidados escolhidos a dedo para trazer o melhor para você. A minha reflexão para essa semana fala sobre o tempo e a vida que corre, as horas que voam, não é? Os dias se misturam e quando percebemos, já é noite outra vez. E aí nós estamos sempre ali ocupados, sempre correndo, priorizando aquilo que parece urgente. E no meio disso tudo esquecemos muitas vezes do essencial: nós mesmos. Nos preocupamos com prazos, mas não com a nossa paz. Nos dedicamos ao trabalho, mas negligenciamos o coração. Dizemos que amamos, mas adiamos aquele encontro. Marcamos compromissos, mas esquecemos de reservar um tempo para simplesmente existir. O tempo de qualidade não acontece por acaso. Ele precisa ser escolhido. É preciso aprender a dizer não para aquilo que nos esgota e abrir espaço para aquilo que realmente nos preenche. Então hoje, pare, pense um pouco, respire e pergunte-se: o que realmente importa? Quem que você quer ter ao seu lado? O que te faz feliz de verdade? Encontre espaço na sua agenda para você, para o abraço que aquece, para a conversa que conforta, para o silêncio que tanto renova. Porque no final das contas, o tempo que nós temos é agora. A vida acontece no presente. Valorize isso, pensa sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos. Falar sobre saúde, um tema que eu amo, e eu digo assim, quando a gente escolhe profissionais muito competentes para estarem aqui, que sabem, conseguem compartilhar essa sabedoria, essas dicas valiosas com vocês, eu digo que é uma consulta gratuita, né? Você tem ali os melhores profissionais aqui, à sua disposição. Então já avisa todo mundo, liga aí para quem você quiser. Saúde é um assunto que interessa a todos, homens, mulheres, pessoas de qualquer idade. Sintoniza aqui na TV Aparecida, porque eu vou te apresentar agora os nossos convidados. Ele é doutor em ginecologia, obstetrícia pela USP, com uma vasta experiência em reprodução assistida e gestão da saúde. Hoje ele vem falar sobre temas como pré-eclâmpsia, síndrome dos ovários policísticos, menopausa, endometriose, nossa, tudo isso que a gente tanto quer saber. Bem-vindo, doutor Fabiano Elisei Serra. Tudo bem, Fabiano? Obrigado, Amanda. Como vai, boa noite. Doutor? Boa noite, é um prazer te receber Prazer aqui. estar aqui também. Todos esses temas que deixam a gente de cabelo em pé, a mulherada, né? E a mulherada adora quando a gente conversa sobre isso, Sem né? dúvida, a informação é muito necessária. Bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada por estar aqui. Minha próxima convidada é médica especializada em endocrinologia, nutrologia. Ela tem uma abordagem inovadora e fala sobre um emagrecimento saudável. Doutora Lorena Balestra. Bem-vinda, Lorena, mais uma vez, né? Aqui é o nosso programa. Mais uma vez, boa noite. Você tá bem? O nosso menininho está bem? Tá ótimo, obrigada. Já tem nome? Romeu. Romeu, que nome lindo. Obrigada. Por estar aqui, viu? Olha, ele é ortopedista especializado em coluna. Quem que não tem uma dorzinha aqui e ali na coluna? Mestre em saúde pública global, referência em tratamento de hernia de disco, nervo ciático. Hoje ele vem trazer dicas valiosas, como cuidar, né, melhor da saúde da nossa coluna, como prevenir essas dores que afetam tanto a nossa qualidade de vida. Bem-vindo, doutor André Evaristo. Tudo bem, doutor André? Boa noite, Amanda. Obrigado pelo convite. Como é que você tá? Tudo certo? Tô muito bem, obrigado. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Tô viu? bom. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, é um prazer. Num assunto que, olha, tem muita né? coisa pra gente. Rende. Esse rende. Ó, meu próximo convidado é médico de família e comunidade. O que é isso, Amanda? Vamos perguntar pra ele. Ele é especializado em medicina do estilo de vida, sabe? A medicina preventiva, qualidade de vida. Hoje ele fala como que essa medicina de família pode transformar a saúde das pessoas que você ama, esse cuidado contínuo, como é que isso transforma a vida de todo mundo. Ricardo Sadriano, tudo bem, doutor? Olá, boa noite, Como Amanda. vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigada por estar aqui. O que é, por favor, o que é um médico de família e comunidade? Me conta. Pois é, essa é uma das perguntas que eu mais respondo, viu? Quando a pessoa, você trabalha com o quê? Eu sou médico. Ah, o que você faz? Sou médico de família e comunidade. Aí fala assim, ah, que legal. Né? A pessoa fica com aquela cara de interrogação. Bom, médico de família e comunidade é uma especialidade médica, assim como as outras especialidades aqui presentes. E ela é responsável pelo atendimento das pessoas, independente da faixa etária, independente do gênero. Então eu atendo desde crianças até o último momento de vida, incluindo assim cuidados paliativos. Então o médico de família também pode fazer uma especialização em cuidados paliativos e fazer esse atendimento no final da vida. A diferença, né, a principal pergunta que faz assim, qual é a diferença para um clínico geral, né? Você é um clínico geral?
A diferença é que o clínico geral ele tem um foco mais no adulto e muitas vezes numa medicina reativa. Então ele vai tratar as doenças que já existem. O médico de família, além de atender todas as faixas etárias, como eu comentei, desde criança, então atendimento de puericultura, pré-natal de baixo risco, atendimento dos idosos, a gente trabalha muito com a questão de promoção de saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde. E a gente sabe que os hábitos que a gente tem hoje em dia são responsáveis por mais de 80% das doenças crônicas existentes, né? E eu me formei na USP também, e durante toda a minha graduação eu não tive uma visão como essa. Então a medicina que eu acabei aprendendo foi uma medicina muito mais reativa. Então a gente acabou tratando mais as doenças e não prevenindo tanto, né, não fazendo tanta promoção em saúde. Então basicamente a atuação do médico de família é isso. Então vai cuidar das pessoas. E aí se a pessoa tem uma coisa muito grave, aparece aí você encaminha para a especialidade daquele problema. Isso, aí o médico de família ele faz uma coordenação do cuidado também. Então ele vai acompanhar essa pessoa ao longo da vida e as doenças vão surgindo, você vai fazendo esse acompanhamento e em certas situações referencia para os especialistas focais, para o endócrino, para o ortopedista, para o ginecologista que apoia também a gente nos pré-natais. Claro. Doutor André, por que parece que as pessoas estão com tanto problema de coluna? Assim, parece que todo mundo que você conversa diz, hoje eu acordei com uma dor aqui, estou com uma dor ali. Será que é a questão do celular, do computador? A gente está passando hoje em dia muitas horas a mais sentados, talvez numa posição, né, menos adequada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É impressão ou não? Eu acho que é um pouco impressão, mas é uma impressão real. Então, as patologias da coluna como um todo são a primeira ou segunda causa de queixa em pronto-socorro. As doenças crônicas da coluna são a primeira causa de afastamento no INSS de incapacidade física e laboral. Então, é uma impressão, mas é uma impressão real, mas é uma impressão que vem se sucedendo já há várias gerações. O que tem acontecido é que com a mudança dos hábitos de vida mais voltadas a trabalhos de home office, ou trabalho de escritório, ou uso de devices como computador, a quantidade de dor na coluna, às vezes não relacionada a patologias tão graves, vem aumentando. Então você tem crianças e adolescentes com dor lombar ou dor cervical pelo uso de computador, muitas horas jogando videogame, mas não são relacionadas a doenças graves como as doenças incapacitantes, mas gera sintomas, gera desconforto na população. Então, eu gosto de falar que as patologias da coluna, elas são um problema de saúde real que tinha que ser encarado de uma maneira mais forte, porque a quantidade de incapacidade relacionada a essa patologia é muito grande e a prevalência, o número de casos na população também é muito grande. Estudos dizem que todos os seres humanos vão passar por um quadro de dor aguda no decorrer da vida, 100%. Então, se você não está nessa estatística ainda, você vai chegar. E tem um jeito de sair um pouquinho dessa estatística? Tem. De melhorar um pouquinho? Assim, até indo de encontro com o Dr. Ricardo em relação à prevenção. O que realmente previne as patologias da coluna é controle do peso, atividade física regular. E o principal fator causal desse tipo de patologia é a genética. Só que a gente não tem como lidar com a genética do indivíduo, mas a gente tem como controlar o peso e fazer uma atividade física regular. Essa é a principal forma de prevenção. A principal dica pra gente, hein? Principal dica. Aí falando em peso, né? Em controlar o peso, Lorena, eu já tenho que abrir com uma pergunta polêmica para você. Ozempic, Mounjaro, essas injeções hoje que prometem e que realmente trazem esse emagrecimento. Quais são os malefícios e benefícios? Quem pode e precisa tomar? Porque eu tô vendo muitas pessoas tomarem, às vezes quer perder ali 3, 4 quilinhos. Vou tomar que é mais confortável, tira a fome, tira a vontade de beber álcool. Queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos e também os benefícios. Certo. Tá super conectado o tema, né? O emagrecimento, ele tem que ser olhado de uma forma de doença, né? Então, obesidade, nós estamos falando de uma doença crônica, recidivante, de difícil controle e multifatorial. Então, tem diversas possibilidades para esse paciente vir a desenvolver obesidade, estar em situação de obesidade. Antes de responder a sua pergunta, eu quero só dar um dado estatístico, porque acabou de sair no Atlas de Obesidade 2025, que 1 a cada 3 brasileiros estão em situação de obesidade. Então, se você está aí em casa e tem 3 pessoas, uma provavelmente está obesa. Coisa alto isso, Muito né? alto. E que esse número tende a piorar nos próximos 20 anos, porque, em média, de 40% a 60% da população não faz atividade física, é sedentário. Não são só os erros alimentares. E
por isso entra a questão da medicação. As medicações, tanto a semaglutida, a Ozempic, o Wegovy ou a tirzepatida, o Mounjaro, eles são sacietógenos, eles são capazes de aumentar a liberação de saciedade. Então, eles entram em uma ponta só do tratamento de obesidade, que é a parte de saciedade, comer menos. Mas se a pessoa não faz isso da forma correta, ela tende a reengordar ou ela não tem tanto sucesso no tratamento. Os riscos são exatamente de usar sem orientação e sem acompanhamento médico, porque são medicações, assim como qualquer outra, pode causar algum tipo de efeito colateral. E o médico experiente tem que estar do lado desse paciente para saber orientar e conduzir esse efeito colateral ou minimizar, ajustar a dose, seja o problema que ele aparecer. E as vantagens são inúmeras. O paciente que precisa, sim, de um déficit calórico, reduzir a quantidade de calorias que consome no dia a dia, a medicação está ali para isso. Então, tem muitas vantagens, precisa ser usada com segurança, com o médico te acompanhando, porque senão a pessoa pode, sim, passar mal ou não ter o efeito desejado e jogar fora a experiência muito boa de uma medicação muito boa. E o dinheiro, né? Sem contar o São medicações investimento. muito caras, né? São. Hoje, o investimento para o Ozempic está em torno de R$ 1.200 e o Mounjaro, dependendo de onde você conseguir importar, varia aí de R$ 6.000 a R$ 10.000. E ele Mês. Por mês. por mês. E o Mounjaro é tão melhor assim do que o primeiro? Vou falar para a minha experiência pessoal com os meus pacientes. A grande diferença entre o Mounjaro e o Ozempic é no nível de saciedade que esses pacientes conseguem chegar, sem efeitos colaterais. O principal efeito colateral que, às vezes, atrapalha o paciente dar continuidade com o Ozempic é a falta de energia e disposição que ele tanto precisa para fazer atividade física. E os dois podem causar algum tipo de náusea, sensação de empachamento, muita náusea, mas isso é controlável. Isso a gente consegue fazer um ajuste de dose. Agora, a falta de energia, disposição, né? É quase uma sensação de prostração que o paciente fica. Isso é muito comum no Ozempic, e o Mounjaro não tem isso. Todos os meus pacientes que migraram do Ozempic para o Mounjaro conseguiram evoluir muito mais. E hoje a gente tem outras medicações, que eu não vou citar o nome aqui, mas que nos protocolos que a gente chama, né, que é a associação de vários medicamentos ou de várias estratégias que a gente usa, conseguimos usar cada vez menos essas injeções, essas canetinhas, quando associado com outras medicações e potencializa o resultado. E é importante, assim, né? A gente tem que usar tudo, né, doutoras? Qualquer medicação, especialmente essas mais famosas, quando a gente realmente precisa, como a bariátrica, né? Quando a pessoa realmente precisa, aquilo está comprometendo a sua qualidade de vida, a sua saúde. Agora, eu acho que quando você tem, né? Às vezes eu vejo amiga, tem que perder 3 quilos, vou tomar Ozempic, né? Acho que tem que ter uma coerência para que você... Porque se você pode trazer outros prejuízos e você pode, assim, acabou de tomar, agora tudo de novo, se você não adquirir hábitos melhores, né? Amanda, eu falo muito isso para os meus pacientes, porque muitas vezes a primeira fala deles é: eu vim aqui porque você é minha última esperança antes da bariátrica. E independente se o paciente vai fazer uma terapia medicamentosa ou se ele vai partir para uma bariátrica, o que define o resultado dele é o quanto ele está motivado a manter esse resultado e disposto a abrir mão de várias coisas, a ter realmente qualidade de vida. Porque os dois ele pode ter um resultado fantástico, só que o índice de reengorda hoje da bariátrica está em 30%. Então, a cada 10 pacientes que fazem uma cirurgia tão complexa como essa, sofre com o pós-operatório, 3 acabam reengordando. E isso vale também para medicação, Pra né? medicação, Esses a remédios de mesma coisa. emagrecer, que todo mundo, não sei se é mito, mas todo mundo fala, e depois engorda em dobro, porque... Hoje, até esses injetáveis, acho que tem uma condição diferente, mas antigamente que as pessoas tomavam as cápsulas de emagrecer, né? É muito fácil voltar ao peso se você não tiver um controle, né? Exatamente, porque o corpo ele gosta de ser gordinho, ele gosta de acumular gordura, porque gordura é uma fonte de reserva de energia. Uma vez que ele já tem hábitos ruins, sedentário, não pratica atividade física, não se alimenta bem, tem um fator às vezes genético, então começa a somar fatores que ajudam ele a guardar gordura.
Se ele não se ajudar, o remédio tem sim esse potencial, assim como a bariátrica, de resolver o caso da obesidade, mas se ele não conseguir manter esse resultado com os hábitos melhores, ele fatalmente engorda tudo de novo. E aí entra a questão que eu quero falar para vocês, trazer aqui o que é que a gente pode fazer para evitar esse ganho de peso, reengordar tudo de novo, seja ele com bariátrica ou com o uso de medicação. Nós já vamos falar sobre isso também. Doutor Fabiano, quando a gente fala da saúde da mulher, alguns temas vêm, né? E a menopausa acho que é um dos mais frequentes. E eu queria que você explicasse um pouquinho, eu até comentei brincando com você antes da gente começar o programa, né? Puxa, a gente chega numa idade que aí você não sabe, faz reposição, um fala que dá câncer, outro que não sei o que lá, tem que fazer, não tem, né? Fica perdido, e aí vai muitos médicos, cada um tem uma linha. Eu queria a sua visão sobre a questão da menopausa que atinge tanto a qualidade de vida também dessa mulher. Perfeito. Eu acho que uma coisa que eu gosto de deixar claro para todo mundo que sempre nos assiste e a gente fala sobre o tema é diferenciar a menopausa de climatério. As pessoas têm uma ideia de falar, menopausei com tal idade, ou estou na menopausa, e isso não seria um termo correto. Menopausa é a última menstruação que a mulher vai ter na vida. E sempre que a gente fala em menopausa, a gente vai fazer um diagnóstico retrospectivo. O que isso significa? Então, você teve a última menstruação hoje da sua vida, só daqui a um ano que você vai poder dizer que essa menstruação foi sua menopausa. Porque tem que ser um ano depois, sem menstruar, que a gente vai falar, esta foi a menopausa. Se ficar só variando, é o climatério, é isso? É o climatério. É uma fase de oscilação hormonal que a gente chama de climatério. Então, todos aqueles sintomas que a gente fala que são relacionados a essa fase, a gente chama de climatério. Então, vem as ondas de calor, que são os principais sintomas, vem irritabilidade, insônia, labilidade emocional, então essas mulheres choram à toa. Aí começa a ter diminuição de libido, que é uma queixa frequente, ressecamento vaginal, enfim, diversas coisas que podem surgir nessa fase. Isso que idade? A partir dos 40 anos é o mais comum, né? Então, se for antes dos 40, se a menopausa acontecer antes dos 40, a gente vai falar que é uma falência ovariana prematura ou uma menopausa precoce. Após os 40, a gente já considera normal. A idade média da brasileira para a menopausa é de 48 anos. Então dá pra gente ter uma noção que um pouco antes disso começam os sintomas climatéricos, que é esse período que vai dar toda essa sintomatologia que as mulheres tanto reclamam e tanto interferem na qualidade de vida. No climatério a gente já tem que tratar? A gente já começa ali ou começa só na menopausa mesmo? Já começa a tratar no climatério, porque essa fase é a fase que ela tá pior, tá passando por... Um dia o hormônio tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Tá lá em cima, tá lá embaixo. Tá lá em cima, tá lá embaixo. E isso gera muito desconforto e muito impacto na qualidade de vida. Então, quanto antes a gente começa a tratar essas mulheres, melhor o prognóstico. Porque a gente tem um período que a gente chama de janela de oportunidade. Se a gente não institui o tratamento de forma oportuna, quanto mais tarde a gente começa, é como se eu fosse entrando num buraco. Sim. Quanto mais fundo no buraco, mais difícil eu te tirar do buraco. Sim. Se eu te puxo do buraco antes de você praticamente entrar nesse buraco, eu te mantenho melhor durante mais tempo. Então a ideia sobre a reposição hormonal, sobre a terapia hormonal... Que é o tratamento. Que é o principal tratamento. Tá? Então o melhor tratamento para o climatério e a pós-menopausa é a terapia hormonal. Então... Ainda existe muito mito em relação a isso, inclusive entre os ginecologistas. Às vezes eu vejo mulheres que vêm em mim, assim, em consulta, e passaram por outros ginecologistas antes que contraindicaram a terapia hormonal, que não tinha nenhuma contraindicação formal, sabe? Então eu sempre oriento isso para quem está assistindo a gente. Deu dúvida, acha que não foi bem indicado, passa num outro profissional, vai ouvir uma segunda opinião, porque a gente tem uma janela de oportunidade para iniciar o tratamento. Se a gente não inicia naquele período, que seria até os 60 anos de idade, sim, a gente não pode iniciar mais. Então a gente perde a oportunidade de atuar mesmo. Então a terapia hormonal, ela é muito boa quando bem indicada. E ela tem benefícios talvez maiores do que os malefícios. Todo mundo foca muito nessa questão do câncer de mama, mas pouca gente sabe que protege contra câncer de intestino, contra câncer de endométrio. Então existem outros fatores protetores. Contra osteoporose, diminui o risco de fraturas patológicas, que são essas fraturas da osteoporose, que tem relação aí com tanta incapacidade, idosos que param de andar e até morrem por conta dessas fraturas. E aí, essa reposição, nós vamos fazer um intervalo agora, mas já vou deixar uma pergunta no ar. Essa reposição, ela é em forma de chip? Ou, enfim, você vai me falar já já. Fala. Tem um chip também metabólico, quando a gente fala de emagrecimento, né? Enfim, tem muito papo aqui com esses profissionais incríveis. Liga, avisa a turma, nós vamos para o intervalo, mas eu te espero na volta, rapidinho.
Olha, nós fomos para o intervalo e eu deixei uma questão sobre o tratamento hormonal em forma de chip. Eu sei que tem o chip da beleza, tem o chip não sei o que lá, mas tem também o gelzinho de testosterona. Tem vários caminhos para fazer essa reposição, doutor Fabiano? Isso. Na verdade, quando a gente fala do chip, né, a gente está falando dos mesmos hormônios, basicamente, que a gente utiliza de outras formas, né? Então, o que importa não é a via, é o tipo de hormônio que se usa. Normalmente, o que a gente tem mais respaldado na literatura? Comprimido, o gel e a gente tem também o adesivo. Tá? Os implantes, eles chegaram mais recentemente, mas eles são controversos ainda. Controversos no sentido de que eles não têm aprovação de várias sociedades, é uma discussão ainda na literatura, apesar de amplamente utilizados. Então, a gente tem que descobrir para cada tipo de paciente qual seria a melhor via de administração desse hormônio, né? Em geral, as vias transdérmicas, que são aquelas que não passam pela boca, que não passam pelo fígado, portanto, em geral são vias melhores porque alteram menos o metabolismo da mulher. Então a gente opta mais pela via transdérmica hoje em dia. Então o adesivo, o gel e eventualmente os implantes aí. E aí tem um chip metabólico que é uma outra coisa. A gente tem um implante metabólico de NADH. NADH é uma coenzima que ajuda a aumentar a oxigenação das nossas células. Todos nós temos essa coenzima no nosso corpo e ela está muito abundante enquanto a gente está construindo nossa massa muscular, que vai até os nossos 35 anos em média, e começa a decair a partir daí. É quando normalmente as pessoas começam a prestar atenção que começou a engordar. Porque se a gente pegar um paciente que está com 35 anos comendo a mesma coisa que ele comia aos 25, fatalmente ele vai engordar mesmo comendo as mesmas quantidades. Porque o metabolismo muda muito. Então, na fase mais jovem, né, nós todos tínhamos uma ideia de que uma semaninha sem comer tal coisa, açúcar, carboidrato, eu já emagreço. E aí, com o passar do tempo, tende a acumular gordura. E na menopausa, isso despenca, porque perde muito a influência dos hormônios. Para a mulher, fica muito mais fácil acumular gordura, e é uma gordura abdominal. As mulheres se queixam muito. Nossa, entrei na menopausa ou estou no climatério, está muito mais difícil emagrecer. E a gente tem as possibilidades medicamentosas para o tratamento de obesidade, as terapias de reposição hormonal, e o implante metabólico ele ajuda a acelerar o metabolismo quando o paciente está em atividade física. Usar esse tipo de implante como um subterfúgio para emagrecer apenas, o paciente não vai ter esse sucesso. Ele precisa estar com hábitos bons. Isso tudo que a gente está falando aqui, aliás, em todas as vertentes aí da medicina, a gente descobre as coisas que a gente tem através dos exames de sangue. Exame, que mais, doutor? Exame de imagem. Imagem, no teu caso, da coluna, ressonância? No meu caso da coluna, a ressonância magnética é preponderante, mas tem outros exames como tomografia, eletroneurografia, Mas a gente parte, por exemplo, de uma dor na coluna, parte da ressonância. A ressonância é o padrão ouro, é o gold standard de tratamento e de diagnóstico. Agora, eu queria aproveitar só para fazer uma observação, claro, que o doutor Fabiano, falando da parte hormonal, ele pontuou muito bem a questão da relação custo-benefício do tratamento e da terapia hormonal, e ele citou a osteoporose, e contrapondo com o risco de câncer de mama. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar nesse ponto que a paciente mulher que não fizer um tratamento preventivo de osteoporose ou não fizer uma reposição hormonal, 100% desses pacientes vão evoluir com osteoporose na fase tardia da vida. A osteoporose ou a fratura de colo de fêmur, por exemplo, em paciente idoso, você tem 80% de mortalidade nos próximos 5 anos pós-fratura. Então, 100% das mulheres que não fizerem prevenção ou tratamento hormonal vão evoluir com osteoporose. Se ela tiver o desagrado de ter uma fratura de fêmur, você pode chegar a 80% de mortalidade em 5 anos. E a taxa de câncer de mama é muito mais baixa do que essa taxa de mortalidade. Então, discutir a relação custo-benefício da reposição hormonal com o paciente é importante, porque às vezes a gente, como o Fabiano muito bem pontuou, a gente foca só no lado ruim, que é o câncer de mama, e às vezes a gente não vê os outros benefícios da terapia. Queria fazer uma colocação com relação à questão dos exames, né, que você trouxe aí. Isso é comum. O paciente vem no consultório e fala assim, eu quero fazer um check-up. E aí ele entende o check-up por exames. E acaba fazendo os exames e os exames vêm normais. Isso não necessariamente significa saúde. Então você pode ter exame laboratorial normal e não indicar saúde. Então ele pode ter hábitos nocivos, hábitos ruins, a falta de atividade física, uma alimentação desregrada, a falta de sono adequado, e
naquele momento não está refletindo nos exames, mas se a gente não aborda essa questão dos hábitos, isso posteriormente vai acabar desenvolvendo. Então o exame ele é um marco pontual, mas é importante que a gente avalie como que estão todos os hábitos do paciente, né? Como que está toda a sua esfera de saúde, não só o resultado de exame. E aí, mas doutor Ricardo, quando chega uma criança, vamos fazer um check-up numa criança de 5, 8 anos, sei lá. O que você pede? O que é o princípio? Então, não existe recomendação de exame de check-up para criança. Não, então uma criança saudável não tem necessidade de se fazer exame laboratorial, exame de sangue, de urina, de fezes, né? Então existe muito essa cultura de saúde em cima dos exames. Então é mais adequado eu fazer nessa consulta como é que está a alimentação dessa criança, essa criança está brincando ou ela está muito exposta em tempo de tela, como é que está a questão do relacionamento na escola. Então é muito mais importante abordar isso nessa consulta que a mãe vem pedindo um check-up da criança do que você pedir um hemograma, um exame de fezes para ver se está com parasita e um exame de urina. Ô Ricardo, e em relação aos exames, eu acho que a gente não tem exame para ver saúde mental. E a saúde mental são um dos grandes problemas de saúde pública hoje. Caiu o disjuntor e ninguém nunca mais levantou da turma. Quem tá bem, né? Quem tá bem? Não, exato. Então, assim, uma consulta, uma anamnese bem feita, uma conversa com um clínico geral ou com um médico da família, ele pode identificar doenças que você não vai identificar num check-up pré-estabelecido. Mas assim, eu tô tocando nesse assunto porque no programa passado, de sábado passado, nós fizemos um programa sobre superação. E veio uma moça aqui que descobriu um câncer de mama aos 24 anos. Então foi uma coisa muito louca. Assim, eu achei muito louco, porque ela disse que uma mulher da família, uma tia do marido dela, estava com câncer de mama, e a mulherada toda da família, em condolência, assim, né? Todo mundo vai fazer um exame e tal, o marido raspou a cabeça, essas coisas que as famílias fazem em momentos, períodos de desafio. E ela foi no médico dela e ele não queria, com 24 anos, que ela fizesse mamografia, ultrassom, sei lá, os exames de mama. Disse, imagina, 24 anos não, a partir dos 30 só, tal. Bom, resumindo a história. Ela estava com câncer em uma mama, depois estava na outra, deu metástase, foi para axila, babá. Hoje ela está no líquor, né? E ela tem hoje um câncer incurável. Hoje ela tem 26, sei lá, ela 27 anos, sei lá, tá uns 3 anos em tratamento. Então, assim, aí a gente pira, né? Nós, seres humanos normais. Porque a gente fala assim, não, mas peraí, tem que fazer check-up uma vez por ano? Mas como que a gente faz os nossos exames uma vez por ano? E do nada aparece um câncer assim. Mas não viu isso no exame que a gente fez há 6 meses atrás? É difícil pra gente. Então, eu queria a orientação de vocês, assim, para o grande público, tem a idade que tiver, como é que a gente consegue se prevenir um pouco? É fazendo exame de sangue uma vez por ano? Mais de uma vez? É fazendo exame de imagem? Como é que a gente não é pego de surpresa, independente da idade? É que isso acontece, Amanda. A medicina, ela segue alguns critérios. Então, dentro da medicina, a gente usa muito a parte estatística e matemática. Então, fica inviável você fazer todos os exames para todas as faixas etárias, porque isso tem um custo. No caso dela, foge a curva, né? Então, assim, é difícil você trabalhar isso, a média. Porque cada especialidade vai trabalhar dentro do que a estatística diz que é racionalmente pertinente. Agora, num relato como esse, tem a intervenção divina, aproveitando o local em que a gente está. Então, às vezes, ela foi informada que ela tinha aquela patologia, mas isso não descredencia o profissional a trabalhar dentro da estatística que ele está habituado. Existe também uma questão dos falsos positivos. Então, muitas vezes um exame ele vem indicando que a pessoa tem uma doença e não necessariamente ela tem. Então, por isso que a gente tem que avaliar todo o contexto. Então, uma coisa comum, né, é a questão do rastreamento de câncer de próstata, né? Existe uma linha que fala para fazer o exame de toque, de PSA, a partir de certa idade, né? O que se documentou é que, independente de você... O homem chega aos 50 anos, vai lá e faz um exame de toque retal e um exame de próstata. Ele não está sentindo nada, ele é assintomático. E aí vem uma lesão que é suspeita. Essa lesão vai desencadear uma série de investigações. Uma biópsia de próstata, que é um exame dolorido, e aí vai ser feita a biópsia, vai ficar na dúvida, retira a próstata. Esse homem que com 50 anos não sentia nada, acaba falecendo por volta dos 68. Mas com que qualidade de vida ele viveu esse dos 50 aos 68? Muitas vezes tem consequência de ficar com incontinência urinária, disfunção erétil pós essa cirurgia. Se ao invés de abordar nesse momento em que ele não sentia nada, você abordar esse homem a partir do momento em que ele desenvolva sintomas, então, por exemplo, em vez de ser aos 50, aos 58 anos ele começou com sintomas. Então aí sim, nesse momento a gente faz a abordagem. E esse homem vai morrer nesse mesmo período de tempo.
Então, o que se tem é o que a gente chama que é viés de tempo ganho. Parece que a gente detectou precocemente, mas não, ele faleceu no mesmo momento. Então, tem que ter muito cuidado também com a indicação dos exames, porque os exames não são isentos de risco, e aí eles desencadeiam uma série de procedimentos que muitas vezes são ruins para as pessoas, né? São iatrogênicos, né? Iatrogênicos. Exato. Isso que tem a medicina de família trabalha muito com a prevenção quaternária, né? Então, é evitar exames desnecessários muitas vezes. Mas né? fazendo assim aquele check-upzinho uma vez por ano, vocês acham que tá ok? A partir dos 30, principalmente, quase 40, sei lá. Mas você sabe o que é uma coisa interessante, Amanda? Assim, não existe um check-up muito específico para a população feminina, por exemplo, nessa idade, né? Então, as pessoas, elas vão às consultas e fazem o check-up, mas assim, uma coisa que a gente sabe que tem que investigar é o Papa Nicolau, agora tem o teste HPV-DNA, que isso é básico que toda mulher sim deve fazer. Agora, por exemplo, exame de mama, qual que é a indicação que a gente tem hoje, que tem respaldo na literatura? A partir dos 40 anos, a gente deveria fazer mamografia para todas as pacientes. Agora, se eu tenho um parentesco de primeiro grau, por exemplo, minha mãe ou minha irmã teve um câncer jovem, eu começo a fazer a mamografia 10 anos antes da idade em que essa pessoa foi diagnosticada. Então, se minha mãe teve um câncer de mama, por exemplo, aos 35 anos, eu vou começar aos 25. Então, nessa situação, a gente vai ter uma autorização para começar esses exames de forma mais precoce. Mas a gente sabe que esses casos de câncer em mulheres muito jovens, como o de mama, por exemplo, é o que a gente chama de outliers. São os casos que são completamente fora da curva, né? Tá. É que a gente entra numa sensação de desespero. Poxa, pode ser eu a qualquer momento, né? Sim. Mas a gente não dá para viver dessa forma porque realmente não dá para rastrear toda a população ou tentar fazer diagnóstico precoce, porque isso aumentaria muito o custo em saúde. Não só para a saúde pública, SUS, mas também para os convênios planos. e mesmo quem quiser pagar particular, haja dinheiro aí para investir nisso tudo. É verdade. Doutor André, nós separamos aqui, venha cá comigo, por favor. Nós separamos aqui algumas cadeiras, porque hoje, a gente disse no primeiro bloco, o brasileiro passa muito tempo sentado. Muito tempo sentado, sedentário. Muito tempo sentado, sedentário. E tem aqui algumas cadeiras. Então, a gente fez aqui a brincadeira. A cadeira gamer, a cadeira do diretor, a cadeira executiva, a cadeira de escritório. E às vezes a gente tem que escolher uma cadeira dessa para nossa casa ou até para o nosso escritório mesmo, né? Sim. Onde a gente fica a maior parte do tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada uma delas e se a gente tivesse que comprar uma hoje, qual que a gente compra? Então, assim, em primeiro lugar, parabéns à direção do programa que escolheu só cadeiras assim ditas de boa qualidade, apesar delas terem um custo variável entre elas. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração é que tem braço. Então, que você vai trabalhar, vai utilizar, todos são utilizados mais para o trabalho, ela tem que ter um braço para que você consiga digitar com o cotovelo apoiado. Então, isso é um fator super importante. O segundo fator super importante é que ela seja ajustável na altura e na angulação das costas, que todas são também. Se a gente for pegar a posição, eu vou escolher essa daqui que eu acho que está mais para a minha altura. Se a gente for pegar a posição correta de sentar, você tem que sentar com o joelho em 90 graus e com os pés encostados no chão. Então, seria mais ou menos com essa angulação de quadril e de joelho. Você regula essa altura, mas você tem que estar com os pés apoiados. O quadril a 90 graus, o joelho a 90 graus, com o cotovelo apoiado. A posição das costas... Deixa eu ver. acho que ficou boa. É confortável mesmo. É confortável, são todas boas. Pergunta. A gente tem que sentar bem aqui no fim, não pode ficar muito na ponta, né? Então, se você pegar o indivíduo deitado, a pressão no disco é 0. De pé, como eu tô, é uma vez o peso do corpo. Sentado com o tronco levemente fletido, como você estava naquela posição, é 2,5 vezes o peso do corpo. Então, ou as costas têm que ficar a 90 graus ou um pouquinho menos, mas 90 graus seria o ideal, perpendicular ao solo. Você tem que ter um bom apoio nas costas. E a cadeira do executivo e a gamer, ela ganha porque ela tem um apoio de cabeça. Essas duas seriam Então, as melhores. esta e essa seriam, digamos, não as melhores, mas diria as mais ergonômicas. A gamer seria a mais ergonômica, é a mais desenhada para você ficar longos períodos nela. Então você tem apoio de cabeça, você tem a curvatura cervical, você tem apoio para a lordose, você tem apoio para os ombros, ela regula em todos os lados. Essa cadeira executiva ela vai trazer mais conforto e mais estética. E para dormir? Como é que é a posição ideal para a gente dormir? Então, isso daí é meio polêmico. Ela tá polêmica hoje, né? Isso daí... Eu sou a voz do público. Exatamente. Porque sempre perguntam isso, mas é uma coisa assim meio... Não gosto muito de responder isso, mas vou te responder. Porque você, mesmo que você deite numa posição, durante a noite você vai mudar. É verdade. Então, assim, se você for deitar de barriga para cima, é um travesseiro pequeno atrás da cabeça. Se você for deitar de lado, você coloca 2 ou um dobrado para que seu pescoço não fique desalinhado nem para um lado nem para o outro. E dizem que o ideal é que você durma também com o travesseiro no meio das pernas se você for dormir de lado. E sem travesseiro?
O ideal é que você use um travesseiro para você não ficar com o pescoço muito para um lado para o outro. Mas assim, né? o que eu aconselho, quando me perguntam isso, eu falo assim, você tem que dormir numa posição que você se sinta confortável. Outra coisa, você tem a questão do colchão ortopédico. Então, isso era muita geração mais antiga, você usava aqueles colchões duros ou semi-rígidos. Hoje, você tem que usar, de preferência, uma cama box, que você tem uma densidade de média para um pouquinho a mais. E o mais importante é que você se sinta confortável naquele colchão que você está dormindo. Se o colchão for confortável, se sua noite de sono for tranquila, se você acordar sem dor, você não tem que ficar muito encanado com a posição que você vai dormir ou não. Paciente que tem dor na coluna, como a gente estava até conversando sobre o seu parente, tem dor mesmo. Independente do colchão, tem dor. Então o paciente aí fala assim, eu já tive 6 colchões, fala, jogou dinheiro fora, que o problema não é o seu colchão. Então acho que... não é isso, não é só isso. Não é só isso. Conjunto, ou geralmente o fator preponderante não é isso. Quando um paciente chega com dor, para mim, eu não penso assim, qual é o colchão que você usa. Eu vou investigar todas as outras coisas e o colchão vai ficar se realmente eu não achar uma outra causa. Boa. E a dor no pescoço? A dor na coluna começa com a dor no pescoço? Sabe quando você acorda com muita dor no pescoço? Na verdade, você vai dividir a coluna em colunas de maneira grosso modo. Você tem a cervical, que é o pescoço, a torácica, que é a região do tórax, e a lombar. A maioria das patologias estão na cervical e na lombar, que são regiões móveis, mas são estruturas anatômicas totalmente diferentes. Você falar de coluna cervical e lombar é que nem você falar de pulmão e rim. Apesar de fazerem parte da mesma estrutura, as características anatômicas são muito diversas. Os sintomas vão curtar sempre com dor, ou dor na cervical, ou dor na lombar, ou dor na torácica, com irradiação ou não para os membros ou para arcos costais. Que coisa. Olha, gente, segundo o Ministério da Previdência Social, em 2024, as dores na coluna e hérnia de disco foram as principais causas, como o doutor já falou, de afastamento no trabalho. São mais de 3,5 milhões de trabalhadores que sofrem com dores nas costas. É um número realmente muito alarmante. Foi o que a gente estava falando da obesidade, né? Aqui também é um número muito alarmante, né? E esse estudo, ele coloca pacientes que estão no INSS já em condições de incapacidade física. Se você for pegar... que a população brasileira deve ter o quê? Algo em torno de 220 milhões. A gente teria hoje 3 milhões e meio a 4 milhões de pessoas incapacitadas do trabalho de maneira permanente. Qual é o impacto dessas pessoas? Muitos desses pacientes que ficam incapacitados, eles ficam incapacitados jovens. 30, 35, 40, 45 anos. A Previdência Social vai sustentar esse indivíduo até 75, 80, 85 anos. E é o custo da população ativa que tem que sustentar esse incapaz. E tem mesmo. Mas aí eu reforço o que eu falei no começo, que a saúde da coluna ela tem que ser vista como um problema de saúde pública, porque o impacto é social global. O impacto não é só no indivíduo doente. A sociedade, de uma forma ou de outra, tem que arcar com esse custo dessa invalidez. E os tratamentos preventivos, os tratamentos cirúrgicos mais modernos e mais precoces, o impacto é muito grande em termos de resultado final. Então, a gente fez um estudo na faculdade que era para ver o impacto do tratamento cirúrgico da escoliose. Se você tratasse ele no momento de diagnóstico, o custo era X. Se você tratasse com 1 ano, o custo era 2X. Com 2 anos de espera na fila, o tratamento subia quase para 10 mil X, porque esse paciente ficava inválido, etc, etc e tal. Então, assim, o tratamento precoce, mesmo que seja uma abordagem cirúrgica, tem resultados melhores a longo prazo. Caramba. Amanda, eu queria trazer, muito importante, né, isso que o André trouxe, a questão de como a gente sentar adequadamente. Mas a gente tem que lembrar uma situação que hoje a gente vive uma epidemia, que eles falam que o sentar é o novo cigarro. Então, as pessoas passam muito tempo sentado. Então, é importante, durante a jornada de trabalho, que sejam feitas pausas ativas. Exato. Então, determinados momentos, a cada 50 minutos, a pessoa levante. Né? Tem um trabalho que mostra que aquela pessoa que fica 8 horas sentada durante o dia, mesmo que ela atinja as recomendações de atividade física no dia, que seriam 150 minutos, ela vai estar só anulando o tempo que ela passou sentado. Então, é muito importante essa conscientização da questão do sentar. E como a gente colocou ali, geralmente a pessoa fica sentada com o tronco fetido, então a pressão no disco é maior. A gente teve, pós-pandemia, esse boom do trabalho de home office. O home office é uma casa. Para a maior parte da população, a pessoa não tem um desprendimento financeiro para transformar a casa num escritório. Então ela trabalha no sofá, ela trabalha numa cadeira não adequada, ela trabalha numa posição não adequada. Então tudo isso vai trazendo repercussões. Esse paciente que está em home office, ele não sai para ir no trabalho e voltar do trabalho, ele não pega trem, ele não pega metrô, fica ali. E isso reflete também, né, ficar beliscando, comendo o dia inteiro, reflete em tudo, gente. Olha que problema que nós arrumamos. Vamos pro intervalo, te espero na volta, tá já. Estamos de volta. Obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Lembrando que assim que o programa terminar, ele já sobe pro YouTube.
A gente tem lá uma playlist no YouTube de todas as edições do programa. Então, se você perdeu um pedacinho, se você pegou agora no final, ou se você gostou tanto que quer indicar para alguém, compartilhar, nossos convidados também, viu? Podem compartilhar. A gente coloca sempre o link para você mandar para as pessoas que possam interessar o assunto. E tem lá todos os assuntos abordados aqui, tem muita coisa. Divirta-se e aprenda muito, que esse é o objetivo do nosso conteúdo. Doutor Fabiano, vamos falar um pouquinho sobre a pré-eclâmpsia, quando ela vira eclâmpsia, enfim. A gente falou da menopausa, mas eu acho que esse é um assunto também que, né, permeia muito, a nossa Lorena está grávida, permeia muito a cabeça das gestantes, enfim, das mulheres. E agora a gente tem a história da Lecha, né, que teve uma pré-eclâmpsia grave também, que acabou perdendo o bebê. Mas a pré-eclâmpsia é uma doença muito frequente na gestação, acomete 5% da população de gestantes e, em geral, é uma doença que aparece após a 20ª semana de gestação. Então, se a paciente tiver pressão alta antes da 20ª semana, ela não tem pré-eclâmpsia, ela tem uma hipertensão arterial crônica. Após a 20ª semana, os níveis pressóricos começaram a aumentar, a gente vai pensar que essa paciente está desenvolvendo um quadro de pré-eclâmpsia. Então, qual que é o primeiro sinal de que se está instalando uma pré-eclâmpsia? É a pressão alta. Então, a pressão acima de 14/9 numa gestante a partir de 20 semanas, vou pensar em pré-eclâmpsia. Preciso de alguma outra confirmação, além dessa hipertensão. Então, eu posso ter um exame de urina que vai mostrar que tem proteína nessa urina, ou eu posso ter alguma outra alteração de laboratorial ou algum sintoma grave que caracterize a pré-eclâmpsia. Mas então a pré-eclâmpsia, a princípio, é hipertensão após a 20ª semana de gestação. Então também não tem como controlar. Não tem como controlar. Os hábitos saudáveis, aquilo que a gente já sabe. Isso. O que a gente tem hoje de prevenção da pré-eclâmpsia? Exercício físico durante a gestação toda, e inclusive pré-gestação, a manutenção de peso. Então, o ideal, se a mulher ainda é jovem e tem a oportunidade de mudar todo o estilo de vida antes de engravidar, o ideal é que ela faça isso pré-gestacional. E que ela mantenha esse ganho de peso aí, controle o ganho de peso durante a gestação. Então ela vai fazer exercício físico. E hoje, para pacientes de alto risco para pré-eclâmpsia, a gente tem uma medicação e uma suplementação que ajudam na prevenção da pré-eclâmpsia, que seria o AS e o cálcio. Então são duas possibilidades que a gente tem para atuar, para não deixar essa paciente desenvolver pré-eclâmpsia. Qual que é o problema? A gente precisa entrar com essas medicações de forma precoce, ali por volta das 12 semanas. Então, se eu estou te falando que a doença aparece após a 20ª semana, eu não posso instituir essas medicações após o aparecimento da doença. Eu tenho que prever quais são aquelas pacientes que vão desenvolver a doença e aí sim entrar com a suplementação e a medicação. E assim como no caso dela, o risco é bem grande. Assim como no caso dela, o risco é bem grande. Por exemplo, a Lecha, que teve uma pré-eclâmpsia já, que teve inclusive um óbito, ela teve um desfecho desfavorável. Essa paciente é uma paciente de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia na próxima gestação de novo. Então ela automaticamente já recebe AS e cálcio logo no começo da gestação ali, pensando em prevenção. Eu não sei, eu acho que ela publicou em algum lugar que ela usou AS e cálcio. Então mostrando também que o AS e cálcio não é uma garantia de que vai haver prevenção da doença, mas diminui de forma expressiva o risco de desenvolver a doença. Que coisa, não? Ô, doutora Lorena, falando em pós-bariátrica, durante toda a vida ou muitos anos, quais são os exames principais que essa pessoa deve fazer? Qual é o acompanhamento para ela entender? Porque eu conheço muitas, né? Eu tenho um amigo, mas assim, a gente vê muitas pessoas que retomam, sim, como você disse, um pouco o peso, né? De 30% que retoma, mas eu vejo muita gente que não tem, parece, esse cuidado de ficar fazendo as vitaminas, tomar o sorinho lá de vitaminas, de minerais, ou fazer a reposição oral, como tiver que ser feita. Parece que as pessoas fazem e deixam para lá. Uma parte dos pacientes se sentem muito abandonados na pós-operatório. Tem que ter uma equipe boa, com a avaliação nutricional, com o médico lá, o cirurgião, né, no pós-operatório. Mas se esse paciente não tem esse respaldo da equipe, ele, por favor, procure um nutricionista, um médico, um endócrino ou nutrólogo para fazer essas reposições, principalmente das vitaminas. Porque parte da absorção dessas vitaminas foi retirado durante o momento cirúrgico. E ele precisa dessa reposição. A grande maioria dos pacientes fazem a reposição pela via oral, tomando a cápsula todos os dias, que tem resultados positivos, mas tem alguns casos que os pacientes não conseguem ou não aderem ao tratamento e acabam numa hipovitaminose, subnutridos muitas vezes, principalmente de vitaminas do complexo B, B12, B6, B9, ferro, as vitaminas D, A, E e K, são as principais que a gente não pode deixar de suplementar, assim como ferro e
e todas as outras, enfim, são importantes, mas o paciente ele fica numa situação em que ele precisa e muitas vezes não tem acesso ou não tem a informação nesse sentimento de abandono. Então, entendam que vocês precisam dessa suplementação e a via endovenosa ou intramuscular, ela acaba sendo mais rápida. Num paciente que está numa vitamina D muito baixa, abaixo de 15, uma B12 abaixo de 200, que são níveis muito de carência, a gente pode sim lançar mão das vitaminas endovenosas ou intramuscular para reaver rapidamente esses níveis e aí depois ele pode fazer, às vezes, uma manutenção via oral. Tem um resultado muito melhor do que só na tentativa do via oral. E tem um outro aspecto também. O paciente fez a cirurgia bariátrica, ele retirou parte lá do estômago ou do intestino, dependendo do método que for utilizado, mas às vezes ele desenvolve uma disbiose, que é uma má absorção das vitaminas lá, um desregulamento entre as bactérias boas e ruins do intestino. Então, além de não absorver na parte que foi retirada no ato cirúrgico, ele também não tem um intestino com um bom funcionamento. Então, é uma avaliação mais ampla até do que só repor, só tomar um monte de cápsula. E as vitaminas que muitas vezes as pessoas encontram na farmácia, sobre venda livre, né, que não tem uma prescrição, muitas vezes elas não suprem essa carência nutricional do paciente. Então, ele começa a desenvolver queda de cabelo, fadiga, indisposição, não consegue ter um ânimo, disposição para treinar. Então, ele não consegue manter, muitas vezes, os resultados por falta de vitaminas também. E aí vai lá procurar o Dr. André também. É isso aí. Aí volta a engordar, fica com problema na coluna. Mas essa falta de vitaminas, doutor André, ela pode desencadear uma osteoporose? Pode, enfim? principalmente a vitamina D. Então, quando a gente pensa no metabolismo do ósseo, a gente pode ter um problema da ingestão de cálcio. Eu estou ingerindo pouco cálcio, eu tenho que suplementar isso na dieta. Esse cálcio pode cair no sangue, mas não entrar na célula. Quem vai fazer esse transporte para dentro da célula é a vitamina D. Então, eu tenho que controlar o cálcio e a vitamina D como reposição. Um outro mecanismo é eu ingiro a quantidade certa, a vitamina D põe ele dentro da célula, mas o meu rim joga muito cálcio fora. Aí eu vou ter que usar medicações específicas para diminuir essa excreção renal. Essa forma metabólica vai manter o metabolismo do cálcio e vai manter sua qualidade óssea onde ela está no momento do diagnóstico. Se você tiver uma osteoporose muito severa, aí tem que fazer reposição hormonal com hormônios de crescimento ósseo para que você reponha a massa óssea e a partir daí você faça o tratamento de manutenção. Ainda dentro... Opa, desculpa. Pode falar. Dentro dessa questão, né, do acompanhamento pós-bariátrico, o André trouxe isso no começo do programa, a questão emocional é fundamental também. Então, o segmento psicológico, porque cabeça de gordo não cabe em corpo de magro. Então, você precisa ter esse segmento. Esse segmento já é feito previamente à cirurgia, mas é importante que ele seja posteriormente também realizado. Então, a questão emocional também muitas vezes pode interferir muito nesse segmento no pós-bariátrico, né? Os pacientes não entendem que o açúcar, o carboidrato, a comida, ela pode ser um vício. E o lugarzinho lá no nosso cérebro onde é desencadeado o vício por algo, seja álcool, cigarro, açúcar ou outras drogas, é o mesmo. O paciente ele só muda o vício da comida, de repente, para o líquido, que aí vai para o álcool, que é muito mais fácil de ser ingerido. Então, sim, o paciente ele não pode deixar de fazer o tratamento. É uma equipe, né, muito ampla que o paciente não pode deixar de acompanhar. E isso é o que causa o sucesso do paciente que consegue manter esse acompanhamento. Mas até, acho que eu queria até que a doutora complementasse aqui e respondesse para a gente, para sua audiência, que independente dessas complicações da bariátrica ou do uso de medicação, a obesidade ainda é mais deletéria. Então, assim, combater a obesidade eu acho que é fundamental para a gente não acabar desestimulando a população a buscar esse tipo de tratamento. Só complementando o que você falou, a obesidade hoje ela é uma das principais causas das doenças de base que mais matam. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, infarto, AVC e câncer. Então, se a gente trata a obesidade, a gente está prevenindo, entrando lá no quadro do doutor, de prevenção, de evitar desencadear todas essas doenças. E até o Ministério da Saúde já diz que só atividade física e dieta não são considerados os únicos tratamentos para a obesidade. O paciente precisa, sim, de medicação, por ser uma doença crônica, de difícil controle e recidivante. Ele precisa de acompanhamento multiprofissional, médico, nutricionista, educador físico, e ele precisa de constância, ele precisa de um acompanhamento longo. É igual o paciente que é hipertenso. Se ele para o remédio da hipertensão, pressão alta volta a subir.
Se ele para de fazer os cuidados de alimentação ou de atividade física, ele volta a perder qualidade. Então, é uma doença que o paciente vai ter que estar vigilante para o resto da vida. Emagreceu, quer manter o resultado, é para sempre. Queria até aproveitar e fazer um adendo em relação a isso, né, que eu acho que é muito interessante, que, por exemplo, as mulheres ficam com medo, às vezes, da terapia hormonal, porque vou ter câncer de mama, não sei o quê. Você vai olhar, a mulher está obesa, está sedentária, ela toma bastante álcool, e quando você vai olhar nos fatores de risco que levam, por exemplo, ao câncer de mama, o álcool, a obesidade, o sedentarismo, eles estão muito mais relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama do que a terapia hormonal em si. Então, se ela mudar todos os hábitos e fizer a terapia hormonal, em geral, ela vai para um caminho muito mais seguro e muito mais feliz. E só voltando na questão nutricional, eu acho que é muito legal falar dessa reposição de micronutrientes. A gente tem que lembrar de duas fases da vida da mulher também, que são importantíssimas que a gente tenha esse cuidado também, que é a gestação e a amamentação, período de lactação. Imaginar que a gente está formando um novo ser e depois está amamentando esse serzinho, essa mulher, de alguma forma, ela é espoliada mesmo. Ela é sugada de uma forma... Eu brinco que os bebês são parasitas, né? Então, eles vão sugando tudo que tem dessa mulher, né? Realmente, para tentar fazer a formação dele ali. E a prioridade acaba sendo o bebê. Então, a mãe entrega tudo o que ela tem para desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento desse bebê. Então, ter atenção também para a reposição de ferro nessas mulheres, porque pacientes que entram, por exemplo, no trabalho de parto com anemia, elas têm maior risco de hemorragia pós-parto, por exemplo. Então, a anemia é uma coisa que a gente tem que focar muito durante a gravidez. A gente não pode deixar essa mulher chegar no momento do parto anêmica. E, às vezes, a reposição do ferro, no final da gestação principalmente, tem que ser endovenoso, porque a gente não consegue fazer essa reposição via oral de forma rápida. A absorção ela é lenta, ela é um processo gradual, demora, às vezes, 6 meses para chegar nos níveis que a gente gostaria. Então, lembrar que também tem essas situações aí. Posso contribuir, então, com a sua audiência? Lógico. Eu sou a prova de que, mesmo me cuidando muito no a pré-gestação, cada gestação é diferente uma da outra. Minha primeira gestação, meu filho já tem 6 anos, foi completamente diferente dessa. E eu acabei de fazer uma reposição endovenosa de ferro, porque meus níveis foram drasticamente consumidos. O ferro foi para o espaço, assim como a vitamina D. Eu tenho cuidado de tomar todas as medicações para não ter a pré-eclâmpsia, e cada um é de um jeito. Então, não é porque a mulher teve uma gestação anterior que não teve nada, que ela não tem que se cuidar na segunda ou na terceira. Precisa sim. E é importante lembrar que as mulheres estão engravidando cada vez mais velhas, né? Com uma idade mais avançada. E isso vem com todos os riscos e repercussões de uma gravidez mais madura. Tenha dúvida. Ai, gente, tão bom papo. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Tanta coisa ainda para perguntar, mas nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Uma peninha. Lembra que está subindo para o YouTube agora. E eu quero agradecer. Doutor Ricardo, muito obrigada. Obrigado, foi uma honra pelo seu tempo. Muito Seja obrigado. sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Bora fazer nossos exames, né? Olhar para nossa saúde, olhar para a gente, cuidar da gente, colocar-nos nas agendas aí, como eu disse no início do programa, como prioridade, as coisas que realmente são importantes, aprender a dizer não para o que desgasta muito, para o que esgota muito a nossa saúde mental, porque a partir do momento nós não tratamos especificamente dela, mas tudo aqui reflete nela. Doutor André, obrigada, viu? Sou eu quem agradece, obrigado. Obrigada, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, foi um prazer te receber. Prazer é meu. Lorena, tudo de bom, que o Obrigada, baby venha com Amanda. muita saúde, você também, viu? Obrigada. E lembrando que a gente precisa dizer não para a obesidade e dar prioridade, sim, a tempo de qualidade e à sua saúde, assim como você disse no início do programa. Sem dúvida. Fabiano, obrigada, viu, Eu que querido? agradeço. Seja sempre bem-vindo. Queria dizer até para o pessoal de casa que, às vezes, uma boa anamnese, que seria aquela entrevista que o médico faz, e um bom exame físico, às vezes são suficientes para fazer a maior parte dos diagnósticos e instituir a maior parte dos tratamentos. Então, às vezes a gente vai na expectativa de que tem que fazer um monte de exames, quando, na verdade, uma boa entrevista e um bom exame físico substituem tudo isso. Então, os exames eles vão estar realmente direcionados para aquele público que precisar. O contato dos profissionais, né, ficou aí na tela durante a fala deles para vocês. Obrigada mais uma vez pelo tempo, por compartilharem, né, tantas dicas valiosas com a gente nessa consulta gratuita. Obrigada à nossa equipe. Obrigada a você que passou um pouco do seu sábado à noite. Que você tenha uma semana incrível. Te espero no próximo sábado e que você seja muito feliz e cuide muito da sua saúde, do seu bem-estar e da sua qualidade de vida, que é o mais importante para todos nós, tá? Beijo, gente! Tchau, até semana que vem.